Aleluia. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus. Abramos a palavra em Mateus capítulo 16. Mateus 16, de 1 a 6. Irmãos, esta semana, quinta-feira, nós tivemos uma reunião e ali ficou tratado sobre a respeito do culto, se permaneceria às 18 ou às 19 horas. Bem, quando nós iniciamos às 18 foi exatamente por causa das complicações que havia sobre a live. Caía muito, havia uma frequência muito grande das pessoas e não podíamos fazer nesse momento. Então nós entendemos que como passou, já não tem nenhuma complicação, após as 19 horas, resolvemos retornar para as 19. Então no dia 15, a semana que vem, a partir da semana que vem, será às 19 horas. Tudo bem, irmãos? Entenderam? Domingo que vem, às 19 horas, começará o nosso culto. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adulta pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se, e passando os seus discípulos para o outro lado, tinha se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhe: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Obrigado, Pai. Obrigado por este momento que aqui passamos. Obrigado a Deus pelo momento de louvor ao Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa estar falando, ministrando, Senhor, as nossas vidas e possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, que ela não tenha qualquer dificuldade, mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos ajudar, em nome de Jesus. Sinais dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Não, Jesus não atingiu os requisitos exigidos pelos fariseus para se apresentar como Messias, o enviado de Deus. Nada melhor do que a Bíblia para mostrar o cumprimento de cada profecia em seu tempo. Os sinais que ela anunciaria e que se cumpriu, e que ainda muitos sinais ainda hão de acontecer antes da sua segunda volta. Foram tantos sinais que marcaram o nascimento de Jesus, por exemplo. Foram tantos sinais. O nascimento seu foi em Belém, como a palavra de Deus determinou. A visitação dos magos, a estrela, o brilho daquela estrela diferente, e chama a atenção dos magos e que vão em direção à criança. A morte de dezenas ou quem sabe centenas de crianças que morreram, como a palavra de Deus lá atrás fala sobre o choro de Raquel, que perderia o seu filho naquele momento histórico. O que Herodes queria era eliminar um possível rei, um rei que, quem sabe, tomaria o seu espaço, o seu lugar, a sua soberania. Mas a questão não era um rei humano, não era um líder político que Deus estaria mandando como rei,
mas como alguém que anunciaria ao povo a sua libertação, não a escravidão braçal, mas a libertação de um cativeiro chamado pecado. Mas uma coisa é, esses homens vinham a Jesus, muitas pessoas vinham a Jesus, algumas delas vêm com seus problemas, com as suas dúvidas, com as suas queixas, com as suas enfermidades, e diz a palavra que as pessoas voltavam curadas, restauradas. Vimos os 10 leprosos quando foi até Jesus, um apenas voltou, mas todos receberam a mesma cura. Então todos que vinham a Jesus, independente da situação, recebia da parte dele algo, um poder sobrenatural. A única pessoa aí que eu sempre cito foi aquele mancebo de qualidade, quando disse: Senhor, eu quero ir para o céu, o que eu tenho que fazer? E Jesus falou: olha, você conhece os mandamentos? Sim, eu conheço. E ele citou ali os mandamentos. Então isso eu tenho feito, então já estou apto para ir para o céu. Jesus falou: ainda te falta uma coisa, vá, venda tudo que tem e dê aos pobres. Porque Jesus sabia que o coração daquele homem estava totalmente apegado a tudo que tinha. Jesus não estava dizendo: olha, agora você vai ter que esmolar, você vai ter que se tornar um pedinte. Não era isso. O que Jesus queria era tirar a visão dele para aquilo que ele acreditava que dava-lhe segurança. Esses homens que foram até Jesus, os fariseus, os saduceus, foram homens que lá no deserto foi tratado, ou nos rios do Jordão, foi tratado também por João Batista. E lembre João Batista na palavra de Deus falando sobre, no capítulo 2, dizendo, aliás, capítulo 3, versículo 7, dizendo: e vendo eles muito dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Certa ocasião eles mandam os seus mensageiros a João e perguntar para João: quem você é? E João diz: olha, eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então esses homens receberam informações de que para a vinda do Messias haveria de um precursor, alguém que prepararia o seu caminho, e João era esta figura humana que Deus havia levantado para anunciar ao povo aquele a quem haveria de vir, a qual o povo deveria se curvar, a qual até mesmo os seus discípulos, a um momento ele disse: olha, vocês precisam seguir este homem, porque ele é aquele a quem eu falei que vos há de batizar com Espírito Santo e com fogo. É esse homem. E muitos dos seus discípulos exatamente fizeram assim, começaram a seguir a Jesus. Esses homens foram até Jesus simplesmente para tentá-lo. Jesus não precisava provar a ninguém, nem mesmo aos fariseus, a todos quanto vinham ele sobre a sua deidade, sobre quem ele era, sobre os poderes que fazia, os sinais maravilhosos que fazia. O que ele fazia era simplesmente anunciar ao povo o caminho dos céus, para que o povo esperasse em Deus, confiasse nele, confiasse na sua palavra. A sua palavra tinha um poder sobrenatural, porque nela havia amor e compaixão. Era diferente dos demais religiosos do seu tempo.
a palavra de Jesus, não somente os poderes que ele fazia, as curas que ele realizava, mas a palavra dele tinha autoridade, havia algo muito maior, havia nela compaixão. Enquanto os sinais que fazia, os fariseus ignoravam e até não crendo no seu poder da palavra profética dos apóstolos, que seria este homem, que seria o enviado de Deus, o Messias, enquanto os seus olhos eram maus em meio a tudo que Jesus falava, muito mais convencia a todo o povo que vinha a Jesus, porque via os seus feitos, via como Jesus curava, como Jesus perdoava, como Jesus, além de curar, perdoava os pecados. As pessoas que vinham até ele voltavam diferente. Eu creio, irmãos, que um culto, adoração ao Senhor, é o momento de fazer com que a palavra dele venha moldar a nossa vida, venha moldar o nosso caráter. Esses homens chegaram a Jesus para tentar a Jesus, veja só. Ignoraram primeiramente aquilo que João falou sobre ele. E agora, no início do capítulo 4 de Mateus, está ali Satanás tentando Jesus, espera o momento exato. Jesus chega a se aproximar dos seus discípulos em particular e começa a dizer: olha, eu quero advertir vocês, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Isso quer dizer para nós o que neste tempo? São tantas pessoas que vivem no nosso lado, são tantas pessoas com poder de trazer influência à nossa vida, em palavras, em pensamentos, em atitudes, pessoas que estão no nosso lado e que nós deveríamos levar uma informação saudável sobre Deus, sobre quem sou eu agora, quem é Deus na minha vida. Eu acabo sendo influenciado pelo meio aonde estou, assim. Então os fariseus, quando Jesus falou, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Quem faz bolo aqui, massa, sabe como faz o fermento, sabe da importância do fermento na massa. O fermento, ele trabalha de forma silenciosa, ele trabalha sossegado, escondido. Você pega a massa, você coloca o fermento na massa e deposita num determinado lugar, um determinado recipiente no meio da massa, e aos poucos vai levedando, ele vai agindo no meio da massa. Então Jesus começa a falar com os seus discípulos sobre o perigo que esses homens têm de trazer influência no meio das pessoas. Quem é você? Quem somos nós? Somos agentes, influenciadores, ou temos sido influenciados pelo meio onde estamos? Eu fico pensando, irmãos, a respeito desses homens que foram até Jesus, quando Jesus, até mesmo o próprio Jesus, começou a dizer a eles: raça de víboras. E o que é víbora? Raça de víboras, irmãos, víbora são serpentes venenosas, que têm a missão de picar e trazer o mal. Esses homens foram tratados como raça de víboras, filhos do diabo, homens que acreditavam, eles criam em Deus, um Deus vivo, que serviam ao Deus, o Pai de Jesus, mas quando Jesus olhava para eles, não via a figura de filhos de Deus, mas via a figura filho das trevas. Então, irmãos, homens que serviam aos céus,
ou acreditavam que serviam aos céus, mas estavam completamente equivocados. Talvez não viu em Jesus um parceiro, um amigo, alguém que falasse a sua linguagem. Como é bom ter pessoas que batem no nosso ombro e dizem: olha, muito bem, seja quando fazemos as coisas maus, até mesmo as coisas ruins, quando na verdade eu creio que o verdadeiro amigo é aquele que aponta os nossos erros. Para quê? Um objetivo da gente acertar, mas não de afrontar, mas confrontar as pessoas e dizer: olha, você está errado. Uma maneira, ainda que dura, mas uma maneira de certa forma carinhosa, porque para ver o bem da situação. Quando João Batista falou para aqueles homens: produzir frutos dignos de arrependimento, e então a vida deles, aquilo que eles produziam tinha que mudar, porque senão eles não cumpririam o propósito de Deus. Irmãos, nós estamos num culto como este para aprender de Deus, conhecer a sua palavra. Eu fico olhando, sabe, a figura de um advogado, por exemplo. Um advogado, ele é levantado para defender os interesses dos seus clientes, não é isso? E então ele vai advogar, e para isso ele precisa conhecer leis, precisa conhecer caminhos, para tentar de fato convencer o juiz de que o seu cliente é inocente e que ele precisa ser olhado com bons olhos. Assim é o advogado, ele precisa. Mas eu fico olhando, sabe, quando nós falamos sobre a palavra de Deus, sobre pontos chaves dentro da palavra, pode ser advogado, pode ser juiz, pode ser professores, pode ser pessoas entendidas, mas se você prega para ela sobre o poder que há na palavra de salvar, de libertar, de curar, de transformar, e se alguns pontos não é bem aquilo que elas vivem, pois não estão de acordo com aquilo que lhe passaram como informação, acabam acreditando que, olha, você não sabe o que está dizendo, você está querendo ferir o meu princípio religioso. Não é isso, não é uma questão de ferir princípios religiosos, mas é para que não se torne no futuro homens fariseus, filhos do diabo, pessoas que não herdarão os céus. Jesus veio para os seus e os seus os rejeitaram. Tem acontecido mesmo de hoje, irmãos. Alguns homens conhecem a lei, alguns homens são peritos naquilo que faz, são profissionais na sua área. Então, certa ocasião eu disse para uma pessoa, dizendo: olha, eu falo para você porque eu conheço os dois lados, eu sei de onde eu vim, eu sei o que fiz, eu sei que quando eu vivia equivocado no mundo espiritual, eu fazia coisas que eu acreditava serem corretas. Eu era um fariseu camuflado, crendo que eu estava sendo aprovado diariamente por causa daquilo que eu fazia. Eu adorava Deus, eu glorificava o nome de Deus, mas eu estava em desacordo com a sua palavra, não vivia a sua palavra. Então o que Jesus queria dizer para aqueles homens: olha, vocês precisam produzir de fato algo que possa gerar vida. E se a palavra minha, em outras palavras, o que Jesus queria dizer, ou parafraseando, se as minhas palavras não produzir vida em vocês, não há como vocês produzirem algo saudável. Você vai continuar produzindo veneno, você vai continuar produzindo sentimentos influenciadores que levam a pessoa a continuar a viver uma cegueira. Então, o que nós precisamos fazer e entender? Precisamos primeiramente fazer é conhecer a palavra, é começar a ler a palavra e encontrar pontos que vai confrontar aquilo que eu creio
e não ser seduzido por aquelas informações que recebi no meu passado, quando na verdade a palavra de Deus diz lá em Gálatas capítulo 1, ele falando para nós a respeito dos equívocos religiosos que acontecem no meio das pessoas, quando elas deixam de cumprir a palavra para viver simplesmente o sistema, aquilo que lhe foi imputado. E ele dizendo: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Anátema são aquelas coisas que são separadas para destruição, para fogo. E então ele diz: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, o que Jesus queria falar para os seus discípulos, para o povo que estava ouvindo a sua voz: não fique apenas com os sinais, com as curas que vocês têm visto, mas fique com a minha palavra, que pode mudar a vida de vocês, transformar a vida de vocês. Certa ocasião, Jesus falando às pessoas, dizendo assim no capítulo 12, versículo 33: ou dizeis que a árvore é boa e os seus frutos bons, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelos frutos se conhece a árvore. Olha bem, porque se pelo fruto se conhece a árvore. Então, não se conhece uma árvore pela sua casca, pelas suas folhas. Não se conhece a árvore pelas suas raízes. Ainda que você olhe para ela e possa dizer o que possivelmente ela seja, mas o que convence as pessoas é o que ela produz, é os seus frutos. E assim também Jesus olha para todos nós, e o que Ele quer ver em nós? Frutos dignos de uma pessoa que de fato está comprometida com Ele e com a sua palavra, não como a exemplo desses homens que vinham até Ele simplesmente para tentá-lo, porque simplesmente eles Jesus não concordava com as suas ações, não sentava com eles, porque o que eles queriam era simplesmente tapinhas nas costas. Olha, pode continuar assim, pode viver assim. Jesus não fazia parte daquele meio, porque era um meio corrupto. A corrupção existia também naquele momento, e Jesus veio para mudar as coisas, sentar com cobradores de impostos, sentar com as pessoas que eram esquecidas pela sociedade. Jesus veio dar a chance das pessoas verem nele alguém que ele influenciaria para a eternidade. A palavra de Deus diz: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. As atitudes das pessoas, irmãos, é aquilo que elas produzem, é o que elas vivem. Deus espera que a sua palavra faça morada em nós, alimente o nosso espírito, transforme a nossa vida. A coisa pior, acredito, para Deus, quando as pessoas têm as suas habilidades de desenvolver projetos
projetos matemáticos, não é? Pela física ou pela qualquer uma outra matéria mais complicada, né? Mas só que quando se depara com a palavra de Deus, encontra dificuldade. E quando a palavra diz, olha, é pau, é pedra, não tem outra coisa. Quando a palavra diz, olha, não mentir, não mentir. E algumas pessoas vivem um tempo de mentira na vida. E pensam que vão para o céu. Não podemos nos tornar cristãos, irmãos, simplesmente porque meus pais foram, porque eu fui ensinado dentro do cristianismo, há princípios que ele exige de nós, para nos justificar de fato, para que a sua palavra penetre em nós e arranque de nós toda a sujeira, tudo que nos governava. E então a palavra tem o direcionamento para mudar as nossas atitudes, porque se ouvirmos a palavra do Senhor e não permitir que ela nos molde, irmãos, estaremos perdendo tempo. O maior sinal, o que ele queria, o que aqueles homens queriam era sinais, não é isso? Eu creio que foi levantado pelo próprio diabo, irmãos. Pelo próprio diabo. Pensa só, estava ali Jesus, o maior sinal da presença de Jesus foi algo que Deus falou com a serpente lá no paraíso. Lá no paraíso, eis que da mulher haverá um que esmagará a sua cabeça, Satanás, diabo. Ele e a sua descendência. E qual é a descendência de Jesus, irmãos? Somos nós, eu e você. E a palavra dele é a mesma ontem, hoje, para todo sempre. Então, o que ele tem esperado é o quê? Uma posição como um cristão verdadeiro, que está disposto a abrir mão de valores humanos que conhecemos do passado, mas que não tem coerência com aquilo que o Senhor tem esperado para todos, para todas as religiões. Não é para uma ou para outra religião, é para todas as religiões. Por quê? Porque esta palavra que há de trazer sentença, há de trazer juízo. E como esses homens que vinham a Jesus, e Jesus trata eles de forma áspera, porque conhecia o seu coração, conhecia o seu interior. Jesus sabia que aqueles homens, o que havia sobre eles, ou dentro deles, era veneno, peçonha, raça de víboras. Creio que quando Jesus nasce, a maior prova nem é quando ele nasce, a maior prova é quando ele ressuscita. Quando ele ressuscita, me mostra os seus sinais. Diziam, quais os sinais? Olha, nenhum sinal vos será dado, senão ao sinal do profeta Jonas. Como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será para esta geração. O Filho do Homem, Jesus, foi o sinal para aqueles tempos, mas eles conheciam a palavra, mas só que o que eles viam em Jesus era um homem com comportamentos que não os convenciam, porque queriam um homem, um líder, um Messias diferente, um Messias que jogasse nos seus jogos sujos. Então nós precisamos rever como estamos, quem tem influenciado, se eu ou você, se estamos nos tornando influenciadores ou não.
quero poder neste momento orar por você, orar pela igreja. Eu quero neste momento pedir ao Senhor para que Ele possa nos ajudar a enxergar os passos que estamos tomando no nosso dia a dia, para que não sejamos apenas mais um cristão em meio à multidão, mas homens e mulheres que estejam dispostos a viver o Evangelho, a se tornar um influenciador aonde vive. Eu quero poder orar por você, pedir ao Senhor para que o Senhor nos ajude, para que nós possamos preencher os requisitos que Ele espera como homens e mulheres de Deus. Pedir ao Senhor para que, quando nos depararmos com a Sua palavra, ela de fato possa trabalhar em nós e não entendê-la como uma palavra de acusação, quando na verdade o que ela quer é ajustar os nossos passos de acordo com aquilo que Ele tem esperado de nós. O que Jesus queria era advertir aqueles homens: olha, vocês tenham cuidado com quem pode estar próximo de você, porque pode se tornar influência na sua vida, e não permita isso, porque vocês foram gerados, vocês foram levantados, foram alcançados para se tornar influenciadores que façam a diferença no meio onde vive. Nós vamos orar neste momento. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por este momento, Pai. Quando precisamos do Senhor para entender os Teus propósitos. Como é difícil, Senhor, obedecer a Tua palavra, especialmente, ó Deus, na vida de pessoas que não atentam, ó Deus, não se curvam diante dela. Mas pedimos ao Senhor, Pai, que ela se torne uma bússola para a nossa vida de fato, um instrumento que nos venha divertir, venha nos moldar, venha trabalhar nos nossos corações, Pai, e assim possamos, Senhor, viver, ó Deus, um tempo novo, um tempo onde de fato nos tornamos servos e servas do Senhor. Não permita apenas que sejamos mais uma pessoa religiosa. Não permita, Senhor, mas que sejamos religiosos comprometidos com o Teu reino, e que a nossa vida venha causar impacto no inferno, Pai, para que nós possamos, à semelhança do Teu Filho, Pai, a viver a Tua palavra, a honrar a Tua palavra, conhecendo, ó Deus, e praticando-a. Abençoe, Pai, cada pessoa presente, abençoe aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que o poder da Tua palavra, Senhor Deus, possa estar trabalhando em nossos corações, e assim possamos, meu Deus, se tornar pessoas melhores. Ajuda-nos, Senhor. É com o perdão dos nossos pecados assim fazemos, em nome de Jesus, amém. O ministério de louvor e adoração.